Preguiça. Todo mundo sabe o que é, né? Um dos 7 pecados capitais. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito completamente diferente? E se o que a gente chama de preguiça fosse, na verdade, algo muito mais profundo? Um sinal secreto do nosso espírito? É isso que a gente vai investigar hoje. Pois é, pensa comigo. E se aquela sensação de não querer fazer nada, ou, o que é mais surpreendente, aquela agitação de querer fazer tudo ao mesmo tempo, não fosse uma falha de caráter, mas sim um sintoma? Um alarme, avisando que alguma coisa importante está fora do lugar lá dentro? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Bom, a visão tradicional a gente já conhece de cor. Se alguém tá parado é porque falta vontade, é preguiçoso, tem que ter mais disciplina, é uma questão de culpa. E a solução é sempre a mesma. Vai lá e se esforça mais. Só que a perspectiva que a gente vai explorar agora vira essa ideia de ponta cabeça. E aqui está a mudança fundamental. A gente para de falar de culpa e começa a investigar a causa. A pergunta não é mais por que você é assim, mas sim o que está te causando isso. A solução deixa de ser só força de vontade e passa a ser entender o que está acontecendo de verdade. É trocar a força bruta pela inteligência. E aqui vem a primeira grande surpresa dessa história toda. Essa tal doença do espírito não aparece só como aquela moleza de ficar no sofá. Ela tem um outro lado, um irmão gêmeo oposto, a agitação sem fim, aquela necessidade de estar sempre ocupado. Isso mesmo, não fazer nada e fazer tudo podem ser, no fundo, dois lados da mesmíssima moeda. Tá, mas como isso funciona na prática? Para a gente entender essa ideia, vamos pensar na vida como uma receita de bolo. Para dar certo, ela precisa de 3 ingredientes essenciais. É bem simples, olha só. O primeiro ingrediente é o porquê. É o seu grande propósito, aquilo que te move. O segundo é o quê. São as coisas concretas da vida, as pessoas, os lugares, o dia a dia. E o terceiro ingrediente é o como. São as ações que a gente faz para ligar o nosso grande porquê com a nossa vida real, o quê. Quando esses 3 ingredientes estão bem misturados e em harmonia, a vida flui. Isso seria a saúde do espírito. O problema, a doença, começa quando um desses ingredientes falta, ou pior, quando a ligação entre eles se quebra. É aí que as duas caras da preguiça resolvem aparecer. Vamos começar pelo lado mais famoso da preguiça, a paralisia, a vontade de não fazer nada. Mas a causa por trás disso, como a gente vai ver, é bem mais interessante do que parece. O nome filosófico para isso é aorretia, e a ideia é fascinante. Não é que a pessoa não tem energia. Pelo contrário, ela tem consciência demais. Ela entende tão bem o ideal, o sonho perfeito, que qualquer ação no mundo real parece uma versão piorada. E para não sujar a pureza do que poderia ser, ela prefere não agir. Por isso, essa inércia não é só passividade. Ela é descrita como uma espera ativa. É quase um protesto silencioso, uma recusa a entrar no jogo da sociedade, a seguir um caminho que parece vazio ou sem sentido. É uma tentativa de proteger algo puro lá dentro. Trazendo para o nosso mundo, isso soa familiar? É a paralisia por análise, quando a gente pensa tanto que não consegue decidir. É o medo de se comprometer com uma coisa, porque isso significa abrir mão de todas as outras. É aquele perfeccionismo que não deixa a gente nem começar. Não é falta de capacidade, é que nenhuma ação parece boa o suficiente para o tamanho do sonho. Certo? Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado, para o gêmeo inesperado da preguiça, a agitação frenética. O nome aqui é catolita. Nesse caso, o problema é o contrário do anterior. Aqui, o que falta é o ingrediente número 1, o porquê. Sem um propósito para dar direção, a pessoa começa a colecionar atividades, trabalhos, viagens, qualquer coisa, só para não ter que encarar o vazio que sente por dentro. O fazer vira uma fuga de si mesmo. O exemplo perfeito disso é a história do filho pródigo. Ele sai de casa, o lugar do porquê, da raiz dele, e se joga no mundo para experimentar tudo. Ele é superativo, o oposto do preguiçoso tradicional, mas as ações dele não se conectam, não constroem nada duradouro. É agitação pura como forma de fuga. E hoje em dia isso está por toda parte, né? A tal da hustle culture, onde estar ocupado virou um troféu. O medo de ficar de fora, o FOMO, que nos empurra para 1000 eventos sem que a gente aproveite nenhum. Por fora parece um monte de energia e produtividade, mas no fundo é uma preguiça de parar e se perguntar, tá, mas pra que eu tô fazendo tudo isso? Então, no fim, temos esses 2 extremos. De um lado, a paralisia,
Um porquê tão gigante que nenhuma ação parece digna. É o excesso de sentido com falta de ação. Do outro, a agitação. Tantos comos, tantas ações, que o porquê se perdeu no caminho. É o excesso de ação com falta de sentido. Um é o sábio que não sai da montanha, o outro é o turista que viaja o mundo todo, mas não vê nada. Ok, já entendemos o diagnóstico. Mas e a cura? Como é que a gente sai desse desequilíbrio e encontra o caminho do meio? A primeira parte da cura é justamente essa mudança de olhar. A inércia não é só falta de vontade, é a defesa de um ideal. A agitação não é só indisciplina, é uma fuga do vazio. E aquela tristeza que aparece às vezes não é fraqueza, mas a dor de ver que a realidade não alcança a perfeição do sonho. A gente troca a culpa pela compreensão. E aí vem a pergunta de R$1 milhão. Como a gente faz para reconectar os ingredientes? Como restaurar essa harmonia perdida? E a resposta não é se esforce mais. É ser mais inteligente. É fazer a pergunta certa. A sensação é de agitação sem rumo. A pergunta a se fazer é: qual é o meu porquê? A sensação é de paralisia diante de um ideal muito grande. A pergunta é: qual é o primeiro passo? O meu como, mesmo que imperfeito. A cura começa na pergunta certa. E chegamos na ideia mais poderosa de todas: a preguiça. Tanto a da paralisia quanto a da agitação deixa de ser uma inimiga. Ela não é uma falha. Ela é uma bússola. Exatamente. Uma bússola que aponta para o que está faltando. A paralisia aponta e diz: ei, você precisa de um como, de uma ação corajosa. A agitação aponta e diz: calma, você precisa de um porquê, de um sentido maior. Ela nos mostra exatamente onde a gente precisa trabalhar para se reconectar. No fim das contas, a preguiça deixa de ser um beco sem saída, um atestado de fracasso. Ela pode ser o ponto de partida, o começo de uma investigação sobre o que realmente importa e como a gente pode conectar isso com a nossa vida todos os dias. Um convite para um novo começo.